Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. E aqui estamos nós para mais uma aula hoje, né? Hoje nós estaremos fazendo uma frasqueira, né? A gente vai estar aprendendo a fazer a frasqueira Kiara, que para quem segue aí o nosso Instagram sabe que é uma das frasqueiras que mais saem. As mulheres gostam bastante. Tá? É uma frasqueira aí que ela tem a medida, né, de 33 por 27 centímetros, cabe muita coisa, né? E essa frasqueira que nós vamos estar fazendo hoje é a frasqueira que a Sinara, né, que é a ganhadora do nosso sorteio lá no Instagram, ela ganhou essa frasqueira e ela pediu para nós estarmos, né, para eu estar no caso dando essa aula, né, de como foi feita, quais são as medidas, material usado. Então agradeço depois a Sinara aí, tá, por essa videoaula. Então, sem mais delongas, tá? Já vou pedir para você, né, ativar as notificações, se inscrever no nosso canal aí. Vamos tentar crescer juntos, né? Eu comecei há pouco tempo na costura e estou tentando passar um pouco do meu conhecimento para vocês que estão começando, tá? Então, para essa frasqueira, a gente vai estar usando aí o sintético Prada 08, tá bom? É o material que a gente vai estar usando. Assim como também a gente vai estar usando o bagum como nosso forro, tá? E quais são as medidas, tá? Vou estar virando aqui a câmera para mostrar para vocês. Ó, vamos lá. Para essa frasqueira, tá? A gente, no caso aqui, eu já fiz o material, já deixei ele aqui já cortadinho, tá? Já com os cantos arredondados. Já explico as medidas. A gente vai estar usando, no caso aí, 2 vezes o principal na medida de 33 por 27 centímetros, tá bom? Então, o corpo principal, vocês vão cortar no sintético de vocês, 33 por 27 centímetros. Os cantos, tá? Eu arredondei, deixei mais fechado onde vai ser a base e eu deixei, tá, mais aberto onde vai ser a parte de cima. E como é que eu fiz isso? Dá para você fazer embaixo, você pode usar você pode usar o seu tubo de linha, você pode usar um prato, tá? Você pode usar a própria régua, no caso que eu usei essa régua. Então eu fiz aqui, tá? A curva, o canto aqui com um raio de 5 centímetros e em cima eu fiz com 8 centímetros. Se você não tiver a régua, você pode estar usando aí, tá? Um prato, vocês podem estar usando uma fita crepe. O importante é, tá? Você vai escolher como você vai querer o seu canto, tá? Essa questão do canto não vai importar muito, porque o modo como a gente vai fazer a parte do fechamento, a parte do fole e tudo mais, vai dar certinho, tá? Então assim, você vai escolher como você vai querer. Se você vai querer o canto mais aberto, o canto mais fechado, isso não importa, tá bom? Nesse caso aqui eu fiz aqui embaixo com 5 e aqui com 8 de raio, tá bom? Então vocês vão cortar 2 vezes no sintético e no seu forro na medida de 33 por 27 centímetros, tá? Aqui no caso do corpo principal. O bolso frontal, tá? Vai ser na medida de 33 por 15 centímetros, tá? No caso aqui o forro também na mesma medida, 33 por 15 centímetros do bolso. O acabamento do bolso, que é em cima dele, você vai estar cortando no tamanho de 33 por 4 centímetros. Nesse caso aqui, eu vou usar o próprio material. Mas se você quiser dar um diferencial, na verdade, você pode estar usando também, no caso aí, uma alça. Você pode fazer acabamento com alça, que também fica muito bonito. Fica a teu critério. Usa a sua imaginação, tá? Então, o acabamento do bolso, tá? Vai ser, no caso, na medida de 33 por 4 centímetros. O fole, certo? O fole, você vai estar fazendo na medida, cortando na medida de 61 por 10 centímetros. 61 por 10 centímetros, certo? Canal do zíper. O canal do zíper aqui você vai estar cortando, tá, na medida de 51 por 5 centímetros. 2 vezes nessa medida, tá bom? 2 vezes na medida de 51 por 5 centímetros. Aí você vai aproveitar e vai cortar também na mesma medida o seu forro, que no caso aqui eu estou usando o bagum, tá bom?
Aqui nós temos também o zíper do bolso frontal, tá? Você pode estar cortando aí 38 centímetros de zíper para o bolso frontal. E para o canal do zíper, né, para o canal, você vai estar cortando aí 57 centímetros de zíper para o seu canal, tá bom? Corta sempre um pouquinho maior para a hora que você for colocar o seu cursor, tá, você ter facilidade, certo? Então esse é o material que a gente vai estar usando. A gente vai estar usando também a alça, tá? Vamos estar usando uma alça chique. Vou estar usando, no caso, a alça chique na medida de 33 centímetros, tá bom? Vou estar usando a alça chique branca. Talvez eu use a branca ou outra, não decidi ainda, tá bom? Mas você vai usar aí, no caso, 30 centímetros de alça chique 2 vezes, certo? A alça eu vou escolher depois. Separado todo o material, vamos começar a nossa videoaula, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, só está aí colocando nos comentários, certo? Então a gente vai começar primeiro fazendo o nosso bolso, tá certo? Vamos estar começando o nosso bolso. Vou pegar aqui já a frente, que vai ser a frente da nossa bolsa, que vai ser essa daqui, certo? Deixar aquela aqui de lado. E nós vamos estar começando a costura com o bolso, certo? Primeira coisa a se fazer: você vai pegar o seu bolso já cortadinho, pode ser cortado, certo? Na medida aí que eu passei para vocês, que é de 33 por 15. Vocês vão pegar a frente do zíper e vai costurar com a frente, tá, do seu material. Então eu vou vir aqui. Uma dica importante, tá? No caso aqui eu estou usando um calcador. Como é um material sintético, eu estou usando o calcador de Teflon, tá? Uma dica para sua costura ela sair perfeita com relação ao zíper. Vocês estão vendo que o zíper ele tem uma divisão bem aqui, certo? Aqui a gente tem a cremalheira, e aqui nós temos uma divisão. Para a costura ficar perfeita, faça em cima, tá, dessa divisão, tá bom? Então o que eu vou fazer? Vou pegar o meu zíper e vou costurá-lo frente do zíper com a frente do tecido, tá bom? Vou estar costurando. Sempre dê um retrocesso para costura ficar firme, para não desfiar, tá bom? Costurei, vim aqui e cortei. Queria saber onde está a minha outra tesoura pequenininha, não estou achando não, mas tá aqui. Vou vir com o meu forro, certo? Eu cortei esse forro aqui de uma forma lindamente, cara. Eu vou estar vindo com o meu forro na mesma medida, certo? E vou estar costurando a frente do forro com a frente do meu material, certo? Então vou pegar aqui, eu vou unir as partes e vou fazer essa costura, tá bom? Você pode aqui com aqui, você segura você firma aqui, tá? E com a outra mão você segura, não sei se vai fazer, eu tô com só você aqui, fazer isso. Beleza. Fiz a costura do forro com o material que eu vou fazer, eu vou rebater. Então o que eu vou fazer? Costurei, ó, se vocês verem, por que eu falei para costurar na marcação do zíper? Porque quando você costura fica a largura certinho, tá vendo aqui, ó? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou puxar o meu forro para baixo aqui, tá? Isso é importante, porque se você deixar o forro mole, ele, quando você costurar, ele pode costurar ficando abaulado, ele fica assim e não fica legal, porque pode pegar o seu cursor, entendeu? Ou puxador. Então o que você vai fazer? Você vai pegar o seu forro, você vai puxá-lo para baixo e você vai fazer uma costura em ponto 5, tá? Lembrando que quando você costura material sintético, plásticos, não é bom que você deixe
o ponto muito pequeno, tá? Então deixa sempre o ponto 4,5 ou 5, no caso para o sintético, tá bom? Então o que eu vou fazer? Eu vou rebater essa costura, tá? Faça com calma essa costura, porque é uma costura que vai ficar visível, então não precisa ter pressa, faça com calma, que para ficar uma coisa bonita para o seu cliente não reclamar depois, né? Então assim, não precisa fazer essa costura com pressa, tá bom? Não precisa, faça a costura com calma, tá? Bati, tá? E aqui está o primeiro passo da nossa costura, que é fazer o bolso, certo? O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o meu acabamento do bolso, deixa eu pegá-lo aqui. E aqui eu tenho duas escolhas. Deixa eu só cortar esse material direitinho, só um minuto. Eu fui acertar o meu acabamento do bolso, né? E vamos lá. Então o que é que eu vou fazer aqui? Fiz essa primeira parte, eu vou dobrar o meu bolso, eu vou achar o meio dele e vou fazer um piquezinho, pequenininho, não precisa ser grande não, é só para marcação. Achei o meio e fiz um pique. Vou vir aqui na minha frente, na minha primeira lateral, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou marcar o meio, tá, da minha lateral e vou estar fazendo um piquezinho, tá? Uma coisa pequena, não precisa ser uma coisa grande. Então eu vou estar vindo aqui e vou estar unindo essas duas partes bem pelo meio, tá? Aqui você tem duas escolhas. Ou você pode costurar, que vai te dar mais firmeza, ou você pode colocar clipes. Eu prefiro costurar, que vai dar mais firmeza. Então eu vou juntar o meio com o meio e vou fazer uma costura o mais próximo possível do fim aqui, tá bom? Vou fazer a costura o mais próximo possível aqui. Então eu vou fazer isso daqui, ó. Como eu falei, eu prefiro, no caso, fazer essa costura. Tem quem goste de prender com clipes, tá? Eu gosto assim porque o material já fica no lugar, certo? Então vou fazer aqui uma pequena costura embaixo, o mais próximo possível, tá? Do fim do meu material. Que aqui no caso eu posso mexer que ele não vai sair do lugar. Eu posso até vir aqui e já recortar se eu quiser, tá? Mas eu não vou fazer isso agora. Eu fiz isso daqui, tá? Coloquei o bolso no lugar. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer essa costura do zíper, tá? Eu vou fazer essa costura para depois vir com o meu acabamento. Lucas, eu posso já costurar o meu acabamento aqui? Pode sim. Fica à vontade. Eu, no meu caso, tá? Eu gosto de costurar aqui e depois eu venho com, tá? Uma costura fechando. Então o que eu vou fazer? Já vou colocar aqui, fazer a costura no meu zíper, tá? O meu captador já tem a medida exata, o meu captador de zíper, ele já tem a medida exata, tá? Pra colocar no zíper, né? Então eu já vou então eu vou zíper. Costurei para dar para deixar já preso. E agora eu vou fazer o que? Antes de eu colocar o meu acabamento do zíper, eu vou pegar os meus cursores, tá bom? Peguei os meus cursores. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou passar o meu cursor pelo zíper para depois eu vir com essa costura aqui, tá bom? Então, como é que eu vou fazer aqui? Para ser mais rápido, eu vou fazer um piquezinho no meu zíper para passar zíper rápido. Vou cortar uma parte e vou puxar o zíper da direita para a esquerda, tá bom? No caso, quando o cliente ele é destro, você faz aqui. Você vai colocar o seu zíper, tá bom? E você vai
puxar. Vocês viram o que eu fiz, como foi rápido? Ó, a dica para colocar o zíper rápido. Você vai pegar o seu zíper, deixar ele sempre um pouquinho maior. Você vai cortar uma parte dele, da sua cremalheira. Você vai colocar o zíper aqui e depois você encaixa no outra parte menor, é só puxar. Então acaba sendo mais rápido. Fiz isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu acabamento, tá? E vou estar colocando ele no lugar. Aqui eu tenho duas opções. Eu vou dar para vocês a que eu acho mais fácil. Pegou o seu acabamento, tá aqui. O que é que você vai fazer? Marque o meio dele, como eu fiz. E você vai vir com uma fita dupla face. Venha com uma fita dupla face. Marcando o meio. E dobre para você fazer essa costura. No caso que você pode estar fazendo isso, você pode estar passando a cola de contato, tá bom? São opções que você tem. No caso aqui você está usando a fita dupla face. Coloquei a fita dupla face, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar no meio. Dos dois lados. Esse aqui vai ser o meu acabamento. Do bolso frontal, tá bom? Então, dobrei direitinho aqui. Ó, para vocês que não estão vendo, eu peguei o meu material, marquei no meio. Ficou um acabamento pequenininho, não tem problema, tá? Você vai vir aqui, vai fazer o quê? E você vai passar uma costura. Quando eu falei com relação ao acabamento aqui, tá? Uma coisa também que eu tenho gostado muito de fazer, pessoal, é fazer o acabamento com a alça chique, tá? Só pegar minhas alças chiques aqui, que eu acho que vai combinar. Caiu um bocado de coisa aqui, o celular balançou. Deixa eu ver aqui qual que vai combinar mais. Por exemplo, eu posso pegar uma alça chique e posso, só uma dica, tá? Fazer um acabamento diferenciado, tá? Eu posso fazer isso? Posso, tá? Você tem criatividade para fazer o que você quiser na sua peça. Nesse caso aqui, tá? Eu estou usando o próprio material, mas se eu quisesse dar um destaque a mais, o que eu poderia fazer? Eu poderia vir aqui com uma alça chique branca, tá? Só deixar isso aqui em cima aqui. Eu poderia vir aqui com a alça chique e fazer um acabamento com ela. Vai dar um destaque, vai ficar diferenciado, tá? E você pode estar fazendo isso, tá? É uma boa ideia. Eu vou estar fazendo acabamento com a alça. Eu vou fazer o acabamento com a alça branca. Vai ficar legal, vai ficar interessante. Deixa eu ver. Não, vou usar o que eu já fiz mesmo. Isso é normal acontecer, tá? Então assim, eu vou estar usando. Deixa eu ver aqui essa alça aqui também aqui. Combina não. Isso aqui até que combina também, mas não. Eu vou estar usando a alça que eu fiz mesmo, tá bom? Então eu vou aqui estar usando a alça. Perdão, a alça não. Vou estar usando o acabamento que eu fiz com a minha própria estampa, tá bom? Peguei aqui e vou já costurar. Lembrando sempre de retroceder no começo, tá? Não precisa ter pressa, galera. Não precisa ter pressa, tá? Façam com calma. Coloca na marcação certinha a sua costura, tá? Sem pressa, tá? Fiz o retrocesso, cortei e vou vir para a parte de cima, tá bom? Dobra direitinho o seu material, vê se ele tá certinho, o seu acabamento aqui,
tá? E vamos fazer a nossa costura. Faz o mesmo processo, não se esqueça de fazer o processo, eu não fazia o processo, então a linha acabava saindo algumas vezes, né? Então faça o mesmo processo com o dedo, faça o mesmo processo aqui. Tô usando o ponto 5 aqui no acabamento, tá? Beleza. Fiz. Olha já como ficou a nossa frente, tá? Então essa aqui vai ser a frente da nossa frasqueira, certo? Ela vai ficar dessa forma. O que eu vou fazer agora? Eu vou cortar o excesso de material. Então eu vou vir aqui, ó, e vou cortar o excesso de material. Cortei o meu material. O excesso do meu material que eu vou vir fazer, eu vou vir selando essa ponta aqui, principalmente do zíper, tá? Sela essa ponta, sela as linhas, tá? Sela as linhas para não ficar uma coisa feia, depois faz com calma. Fiz aqui a minha frente. O que eu vou fazer agora, algo que é muito importante, eu vou estar colocando a minha logo, a minha etiqueta. Vou pegar aqui minha etiquetinha. Vou pegar aqui a minha etiqueta. Essa etiqueta maravilhosa, que é a minha alegria quando eu pego essa etiqueta. Deixa eu cortar ela direitinho aqui. Só um minuto. Vou dar pausa. Então, pessoal, já estou com minha etiqueta aqui cortadinha. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, eu vou marcar o meio de onde da minha frente, tá? E vou pegar minha etiqueta e vou colocar bem aqui em cima. Foi onde eu achei mais interessante colocar. Já tenho a minha etiqueta, vou colocá-la aqui. Esse é um momento que eu gosto bastante, porque quando a gente coloca a nossa etiqueta é porque a gente está marcando que é nosso, né? O meio tá bem aqui. Vou pegar o meio da minha etiqueta e vou estar costurando. Vou estar costurando meio com meio. Vou vir aqui em cima. Retroceder um pouquinho, tá bom? Direciona a tua esquerda e com calma, sem pressa. Vou fazer aqui, ó. Beleza. Vou vir em cima para fazer a mesma coisa. Retroceder. Costurei a minha etiqueta, vou vir aqui selar a linha. Certo. Então o que eu vou fazer agora? Fiz a minha frente, coloquei o meu zíper, coloquei a minha etiqueta, tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu forro, tá bom? No caso que eu vou estar pegando o meu forro e vou costurá-lo já na posição. Nesse caso aqui, o que eu aconselho? Usem clips, tá bom? Clipa tudo. Clipa tudo, pra não correr. Eu vou costurar, vou colocar na posição, tá bom? Vou colocar ele não ficar correndo e nem empolgado. E vou fazer o que? Eu vou costurar ao redor, tá? Uma dica que eu dou, tenta costurar o mais próximo da beiradinha aqui, do fim do material. Por que costurar o mais próximo? Porque quando você costura mais próximo, depois você vai vir com acabamento, tá? No acabamento essa costura ela não vai aparecer, tá? Então vamos lá, vamos fazer essa costura aqui. Ó, costurei tudo ao redor. O que é que eu vou vir fazer agora? Eu vou cortar o excesso de material. Pronto, está aqui feita a nossa frente, certo? Eu vou fazer a mesma coisa agora com a parte de trás do nosso material, tá bom? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu material, meu outro principal, certo? E vou estar costurando ele no meu forro.
Eu fiz uma marcação de caneta aqui, mas não tem problema. Foi para cortar. Uma dica para vocês. Quando vocês forem marcar, não façam o que eu fiz. Se vocês perceberem, vocês vão ver que eu fiz a marcação de caneta normal, convencional, no meu forro, tá? Quando vocês forem, no caso, fazer o de vocês, tá? Não façam isso. Se for fazer, façam pelo avesso, tá bom? Então, se for fazer marcação com caneta convencional, eu tenho a caneta de tecido, de que apaga. Esqueci de usar, usei a caneta convencional Bic. Então, faça sempre do lado avesso do seu material, tá bom? Principalmente que vai ficar à mostra. Nesse caso aqui não tem problema, porque o meu vivo vai passar por cima e vai esconder. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e vou prender com clipes. Se você não quiser prender com clipes, não prenda. Eu gosto de prender exatamente para ter segurança na minha costura, tá? Quando a gente está aprendendo, a gente tem que usar desses subterfúgios, tem que usar dessas técnicas. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro, vou costurar o mais próximo possível da berolinha, da beiradinha aqui, tá bom? Então o que é que eu vou fazer aqui agora? Vai ser tampado. Então vai ficar assim. É isso mesmo. Beleza, fiz aqui já as minhas duas partes, certo? Fiz as minhas duas partes, tanto a parte da frente como a parte de trás, tá? Aqui, se você quiser colocar um bolso aqui dentro, por exemplo, de tela vôlei, você pode estar colocando, tá? Você pode estar colocando um bolso aqui dentro, você pode estar fazendo uma divisão, tá bom? Então assim, você escolhe como você vai estar fazendo o seu interior. Nesse caso aqui, como ela é uma bolsa simples, então ela vai ficar assim. Fiz isso daqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar o vivo. E junto com o vivo eu já vou aplicar também, tá, as minhas alças. Eu vou estar usando, no caso, vou estar usando essa alça. Tá? Essa alça ela combina bastante. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou cortar para essa alça. Deixa eu só pegar aqui a minha anotação para eu não falar besteira, tá bom? Vou pegar 35 centímetros de alça. Entre 35 e 30 centímetros. Acabei usando 34. Vou estar pegando a alça, vou estar cortando ela duas vezes. No caso aqui eu estou usando uma alça chique 30 milímetros ou 3 centímetros, certo? Eu vou estar pegando essa alça e vou estar aplicando aqui. Eu vou selar para ela não descosturar. Isso aqui é uma segurança, tá bom? Você pode estar fazendo isso, que é uma segurança a mais para sua costura. Eu vou pegar e vou marcar o meio aqui em cima, tá? Fazer um piquezinho aqui em cima nas duas partes. Fiz o meio. Para essa fazendo isso daqui, você vai marcar o quê? Porque você vai ter que centralizar a sua alça. Aqui você escolhe o tamanho da abertura. Eu sempre coloco, tá? Do pique que eu fiz, eu vou colocar aqui 5, deixa eu ver se 5 centímetros tá bom. 5.
eu vou marcar 5 centímetros do pique que eu fiz. Então, eu vou marcar 5 centímetros para cá. E vou marcar 5 centímetros para cá também. Então, isso aqui, nessa minha marcação, eu vou fazer o quê? Eu vou estar colocando a minha alça, que ela vai ficar assim. Então, no fim dos 5 centímetros, tá? No fim dos 5 centímetros, tanto de um lado como do outro, é onde eu vou colocar a minha alça na hora da costura, tá bom? O que eu aconselho fazer? Fez isso, já vem aqui, ó. Já para segurança, porque você vai vir agora com o seu vivo, tá? Essa bolsa, ela é estruturada com o vivo. Vou vir no fim da marcação, ó, no fim da marcação, e vou costurar a minha alça já para ela ficar no lugar. Só para segurança. Beleza, fiz aqui de um lado e vou colocar do outro também, tá bom? Então eu já vou fazer isso já para ficar na posição, que eu vou vir agora com o meu vivo. Fiz aqui, a alça até ficou um pouquinho maior de um lado, mas não tem problema. Vou vir aqui na minha outra e vou marcar novamente 5 centímetros de um lado. Tá? E 5 centímetros do outro lado. Onde eu marquei os 5 centímetros? No fim dele, eu vou vir com a minha alça. Cadê minha alça? Cadê a alça? Ah, achei. Então vou vir aqui bem no fim e vou estar fazendo vou cortar esse excesso de alça que ficou e vou dar uma selada. Cara, seguinte, galera, sempre sele as suas linhas, sempre sele as suas alças, tá? Beleza, fiz aqui, ó, que interessante, tá? Eu tenho aqui a minha frente e eu tenho a parte de trás já do meu material, tá bom? Só um minuto que já eu volto. Então, pessoal, chegamos, tá? Já que numa parte bem importante, né? Que agora a gente vai vir com o nosso vivo, tá bom? No caso, eu vou usar um calcador de vivo, certo? Gosto muito de usar, tem gente que não usa, tem dificuldade, mas eu gosto de usar, tá? Esse calcador de vivo é lá da Fashion Mac, tá bom? Calcador de vivo, certo? Vou colocar aqui no lugar. Eu gosto muito desse calcador. Ele é fácil de usar. É um calcador fácil de usar. Ele facilita, tá? O vivo. A costura do vivo. Certo? Então, já coloquei o meu calcador. Vou pegar o meu vivo. Tá? Gosto muito de trabalhar com vivo. Eu vou pegar, no caso aqui eu estou usando o próprio, estou usando para acabamento do vivo, estou usando o próprio sintético Prada, totalmente branco, mas eu posso usar também da cor do material, fica à vontade, tá? Então eu estou usando aqui na medida de 4 por 5 centímetros, certo? Para dar o acabamento do meu vivo. Vou pegar o vivo. Já tenho o meio, tá, do meu, para não ficar estranho, tá? Você vai marcar novamente, vai pegar o meio, desculpa eu gaguejar, da sua frente. Ela estando marcada, você vai vir com o seu acabamento. Se quiser dar um pontinho, dê, tá? Marca meio com meio, você vai vir com o seu vivo e vai fazer a costura. Tá bom? Então, costura com calma. No caso aqui,
Vou usar um ponto 4,5 aqui nesse vivo. Vou dar um retrocesso e vou fazer a costura nas duas peças, tá? Com calma, sem pressa, principalmente nas curvas, tá? Se você não tem o costume, faça com calma. Ó, tô chegando no fim. O que eu vou fazer? Eu vou cortar o meu vivo o mais próximo na verdade. Eu vou cortar ele rente com o começo dele, tá? Deixa eu só tirar aqui para vocês verem. Deixa eu tirar aqui um pouquinho aqui. Ó, eu cortei o mais rente possível, tá? E vou fazer o que? Eu vou puxar o meu acabamento, vocês estão vendo aqui? Vou passar o meu acabamento e vou costurar por cima, tá bom? Vou estar fazendo isso daqui. Deixa eu pegar e colocar isso daqui para vocês verem melhor aqui. Ó, então, vou colocar desse lado aqui, assim. Estou usando o celular. Espero em breve comprar uma câmera. Ó, o que é que eu vou fazer? Cheguei no fim do meu vivo. Cortei ele rente aqui para ficar certinho com o começo. Vou puxar o meu acabamento e vou vir costurando, tá? Costurei. Retrocedo aqui para ficar mais seguro. Vou tirar aqui. E vou cortar. Cadê minha tesoura? Vou cortar o excesso do acabamento e vai ficar assim, ó. Ó que maravilha. Tá vendo? Então ele vai ficar assim, acabado, bonitinho, tá bom? Eu gosto, vocês tá bem escondido aqui. Sempre vai ficar, algumas vezes vai ficar assim, tá? Esse excessozinho. Você vem com a tesoura, o que tiver de excesso, corta rente com o seu vivo, tá bom? Porque depois você vai precisar disso para poder fazer o acabamento, para não dar trabalho na hora do acabamento com o viés, certo? Vou vir aqui com o meu isqueiro e vou selar. Gosto muito de selar, porque aí no caso, para não correr o risco, tá, da linha desfiar depois. Então, quando você sela, você está com mais segurança na sua, colocando mais segurança na sua costura, tá bom? Beleza. Fiz na frente, eu vou fazer a mesma coisa, tá, com a parte de trás, tá? Então vou vir aqui, eu vou fazer o que? Desce para cá. Vou pegar a minha parte de trás, eu vou estar marcando o meio dela aqui embaixo, que é onde eu vou estar colocando o meu vivo. Eu vou estar fazendo piquezinho bem no meio. Agora vocês vão ver por outro ângulo, certo? Deixa eu acertar isso daqui. Vou pegar o meu acabamento, eu vou dobrá-lo para achar o meio dele e vou colocar aqui no meio, tá, da minha parte principal, da parte de trás da minha bolsa. Vou vir com o meu vivo, como eu falei, eu estou usando o calcador de vivo. Esse calcador é muito bom. Esse calcador você acha na Fashion Mac, é onde eu sempre compro o meu material. E vou costurar. Vou dar um retrocesso aqui.
O meu acaba, coloquei o meu vivo. Então vou fazer o que? Vocês estão vendo o excessozinho que eu falei aquela hora? Eu vou cortá-lo, tá? Vou deixá-lo rente com o vivo. Ok? E aqui estão as nossas duas peças, tá? Já finalizadas, tanto a nossa frente como a nossa traseira. Então vai ficar assim, vai ficar assim, certo? Feito isso, a gente vai partir agora para a parte do fole, tá? E do canal do zíper, beleza? Então vamos lá. Vou deixar... Então, pessoal, dando continuidade, tá? Então agora a gente vai fazer o que? A gente vai fazer o canal do zíper e depois o fole, tá? O canal do zíper, como eu já falei anteriormente, ele é feito, tá? No tecido principal, duas vezes na medida 51 por 5 centímetros, certo? Então a gente vai estar fazendo agora esse canal do zíper, certo? Juntamente com o forro, no caso aqui o bagum, que é na mesma medida. Então vamos estar costurando esse canal do zíper, certo? Para a gente finalizar essa bolsa. Já estamos aqui mais da metade, tá? Novamente vamos colocar o nosso zíper, a frente do zíper sempre para frente do seu principal, certo? Então vamos lá. Sempre retrocedendo, certo? No começo da costura e no fim. Vou vir aqui agora com o meu forro, no caso o meu bagum, e vou costurar a frente do meu bagum para frente do meu tecido principal, certo? Então ele vai ficar assim, ó, frente do bagum para frente do tecido principal. Retrocesso. Agora a gente vai pegar, vai fazer o que? A gente vai rebater, tá bom? Vamos puxar o nosso forro para cá, tá? E vamos estar, no caso aqui, fazendo a costura, rebatendo ele. Feita a costura, vou fazer a mesma coisa do outro lado. Como eu falei, sempre rebatendo onde você começa e onde você termina, tá? Fiz e vou rebater desse lado também, tá bom? Beleza. Fiz aqui, no caso ficou maior que eu vou cortar depois por causa do tamanho que eu cortei, né? Fiz o meu canal do zíper. Eu vou vir agora com os dois cursores. Por causa do tamanho da bolsa, é sempre bom você usar dois cursores, certo? Então o que a gente vai fazer? Coloquei, vou cortar o excesso aqui, tá? E vou selar. Vou cortar o excesso dos dois lados. E vou estar selando. Tem uma coisa que eu gosto de fazer, tá? Principalmente porque eu comecei há pouco tempo, que é eu faço uma costura aqui em cima do zíper para ele não soltar, tá? É necessário? Não, mesmo porque a gente vai fazer agora a outra parte. Mas por segurança eu faço, tá? Então se você não tem um costume de fazer isso daqui, cara, perde aí 10 segundinhos do seu tempo
tá? E faz essa costura para você não correr o risco do zíper se abrir, entendeu? Então fiz aqui a minha costurinha, vim aqui, ó, só para poder prender o zíper mesmo, só para dar mais segurança, tá, na hora que eu estiver mexendo com ele. Então aqui não corre o risco de eu abrir acidentalmente, o que acaba atrapalhando, né? Fiz o canal do zíper. Agora eu vou vir o quê? Vou vir com o meu fole, tá? Vou pegar o meu fole e vou estar costurando ele na posição. A frente do meu fole, do meu tecido fole, vai ficar com a frente, no caso, do meu canal do zíper. Então é sempre frente com frente, certo? Sempre marcando aqui um pé de máquina. Retrocesso todas as vezes. Beleza. Eu vou vir agora com o meu forro do fole. E vou fazer o quê? Vou colocar a frente do meu fole. Perdão, a frente do meu forro do fole com o forro aqui com a frente do forro do canal, tá? Sempre frente com frente, todas as vezes. Vou vir aqui e vou fazer a minha costurinha. Vou fazer a minha costurinha. Fiz a minha costura, vou agora rebater, tá? Então tá aqui a minha frente, como vocês podem ver, está frente com frente. Eu vou rebater aqui onde eu fiz. Rebati, certo? Eu vou só cortar esses excessos aqui que estão aqui, pra gente voltar já pra parte quase final. Então assim, pessoal, fui ali, né, recortar o excesso, tá? Agora vem uma parte que é muito importante, tá? Que é a parte de você clipar todo o seu material, tá? Para você saber a medida do seu fole, tá? Essa medida, né, nessa técnica que eu vou ensinar para vocês, essa medida aqui não importa. Se você quiser fazer maior ou menor, tá? Não tem problema. O que eu vou ensinar para vocês aqui é uma técnica que eu aprendi com a Dani Delinsky, que é a técnica do clipa tudo, menina. Que é você fazer o que? Você vai pegar, você vai marcar primeiro o meio aqui da sua peça principal, tá? Da sua frente ou da parte de trás. Você vai marcar o meio, dá um piquezinho. Deu pique, vocês estão vendo, certo? Eu vou pegar o meu fole, certo? E vou unir as duas pontas do meu canal do zíper, certo? Vou unir as duas pontas, verificar onde é o meio e vou fazer um piquezinho. Eu vou fazer o pique dos dois lados, tá bom? Ó, dei pique dos dois lados. Como é que eu vou fazer agora para saber qual o tamanho do meu fole, tá? Do meu canal do zíper, para ficar certinho na minha bolsa? Eu vou pegar o meio do meu fole e vou unir, tá, com o meio da minha bolsa, tá, na parte de cima, no caso, onde vai ser a abertura. Então eu vou fazer isso daqui, vou marcar o meio e vou vir clipando tudo, tá? Eu vou vir clipando tudo. Por que disso, Lucas? Isso vai servir para me mostrar qual será o tamanho do meu fole, qual será o tamanho do meu fole central da bolsa, tá? Então eu vou clipar tudo aqui. Ó, clipei de um lado, vou continuar clipando do outro, tá bom? Deixa eu só abaixar um pouquinho mais aqui.
Então, pessoal, eu acabei apertando sem querer aqui e desliguei a câmera do celular, tá? Mas vamos lá, tá? Clipei tudo, certo? Aqui, no final, você vai ter o seu canal do zíper e você vai ter o seu fole, tá? O seu fole ele vai estar grande, eu já até cortei aqui. Quando você chegar aqui nessa união, o seu canal, o seu fole vai estar maior, você vai marcar a distância, tá? De um pezinho, meio centímetro, no caso do seu... Você vai marcar um pezinho de máquina, meio centímetro no caso, passando do seu fole para o seu zíper. Então o seu zíper está finalizando aqui, que é o fim dele. Então você vai pegar, você vai colocar em cima e você vai marcar 1 centímetro para dentro. Ou seja, você vai marcar aqui, no caso, que como eu já cortei, né? Você vai marcar aqui no fole e você vai cortar. Quando você costurar, você vai ter a medida exata do seu fole, tá bom? Você vai ter a medida exata do seu fole. Feito isso, cortou. Agora a gente vai desclipar e a gente vai costurar esse fole, tá bom? Vamos tirar aqui os clipes. Cortei o meu material. Cortei o meu fole já no tamanho, certo? Exato. O que eu vou fazer agora? Eu vou costurar, fechar no caso, tá bom? O meu fole total da bolsa, o meu meio da bolsa. Tá? Eu vou vir aqui com um pezinho de máquina. Eu vou fazer o quê? Com um pezinho de máquina, eu vou costurar o meu zíper no meu fole, o meu canal do zíper no meu fole, tá? Sempre retrocedendo. Lembrando sempre de deixar frente com frente, certo? Costurei o meu fole, agora eu vou vir com o meu forro, tá? A frente do forro do fole com a frente do forro do zíper. E vou fazer o quê? E vou estar unindo eles. Ó, vou estar unindo, quase que não sai. Vim aqui, costurei, sempre respeitando um pezinho de máquina, tá bom? Fiz isso, ele vai ficar assim, ó. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai rebater aqui essa costura. Essa costura que eu tô usando, tá? Para fazer costura eu tô usando o cabo de teflon, tá? O cabo de teflon é com força central. Retrocendo e faço o meu rebate. Minha rebate aqui, fiz em casa. Meu retrocesso. Ó, eu vou ter já o meu fole central, que no caso aqui, esse meu fole, como eu tive que cortar um pedacinho dele para acertar, ele ficou no caso com 9,5. Ficou com 9,5 de largura, que é uma largura boa. Fiz isso, eu vou dar uma selada nas minhas linhas, tá bom? Eu vou selar as minhas linhas para ter um acabamento legal. Aqui está o meu fole central, tá bom? Com o meu zíper. O que eu vou fazer agora? Eu vou costurar todo ele aqui na beiradinha. Quanto mais próximo da beirada você costurar, melhor é, tá bom? Como essa não é uma bolsa grande para carregar muito peso, eu não vou colocar estruturador nela não, tá bom? Mas se você quiser, você pode estar colocando um estruturador, no caso no fundo dela. Eu não acho necessário, tá? Porém, se você quiser colocar, fique à vontade. Beleza, vou fazer o que agora? Eu vou costurar ao redor de todo... Vou costurar ao redor de todo o meu fole. Uma dica que eu dou, tenta costurar o mais próximo possível, tá? Da beiradinha do seu tecido, tá? Deixa eu só abaixar um pouquinho aqui. Então vamos lá.
Beleza, finalizado, tá bom? Esse aqui já é o meu fole. E agora a gente vai para a parte do fechamento. Para esse fechamento eu vou mudar aqui essa câmera de posição, beleza? Deixa eu pausar aqui. Bom, vamos lá, pessoal. Mudei a câmera de posição, né, do celular. Então o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a hora do fechamento. Essa é uma parte que é chata, tá? Para o fechamento eu gosto de trocar o meu calcador. Eu não gosto de usar esse calcador com furo central, tá? Eu prefiro usar o calcador de zíper. Tá, eu tenho aqui dois, eu vou estar usando o de teflon, tá? Eu vou usar o de teflon? Não vou usar o de teflon, vou usar esse calcadorzinho aqui, tá? Que ele é um calcador de aplicar zíper, certo? Ele é um calcador de aplicar zíper, que eu acho ele mais interessante para fazer esse fechamento. Ele tem, no caso aqui, a abertura dele é para o lado esquerdo, tá? Então vou estar colocando aqui meu calcadorzinho. Vou prender bem, que eu não quero que ele fique frouxo. E aqui é algo interessante. Eu vou pegar a minha frente do meu material, da minha bolsa, e vou pegar o meu fole e vou estar colocando o meio do meu zíper, esse meio aqui que a gente fez, aqui é o zíper, e vou estar unindo com o meio, tá? Deixa eu virar para cá, fica mais fácil, quero ver depois. Eu vou pegar o meio do meu fole, do zíper do meu fole, e vou unir com o meio da minha bolsa, tá? Da minha lateral. Vou vir aqui e vou fazer o que? Eu vou clipar tudo. Clipa. No caso aqui já está no tamanho exato que você precisa, certo? Então você não precisa se preocupar, né? Se você fez da forma que eu fiz, então você não precisa se preocupar. Você vai clipar todinho. Deixa eu virar para cá e vou estar costurando o mais próximo possível do fim, tá, do meu vivo, tá certo? Aqui agora você tem que ter paciência, não faça com pressa, tá? Pode ir com calma. Eu já quebrei muita agulha nesse processo, tá? É algo que eu me orgulho de me orgulhar. Então eu vou fazer o que? Deixa eu colocar isso aqui. Eu vou fazer toda a costura ao redor, tá? Algumas pessoas penam nesse processo aqui dessa costura, mas eu vou dizer para vocês que é fácil. É só você ter paciência e não querer fazer correndo. Nas curvas, faça as curvas com calma, tá? Eu estou usando aqui no caso um ponto 4,5. Você pode usar um ponto 4 se você quiser, mas eu gosto 4,5, 5 por ser um material sintético. Então o que eu vou fazer? Eu vou começar a minha costura, tá? Ó, retrocedo, sempre retrocedendo e lá vamos nós. Vai dar fechamento da sua peça, tá? Ó, vou costurando, não vou forçar a máquina, não vou forçar o aqui não vou, pessoal, tem jeito, tá? Então, ó, tem gente que sofre muito pra fazer isso aqui. Se você tiver uma caixinha de bico, usa, pra você fechar muitas curvas, pra você ter o material, tá? Ó, vai tocar umas curvas, tá? A agulha não sair, ó, mateando os clipes, olha que interessante isso aqui. Eu tô fazendo, ó, sempre com calma, vocês não precisam ter pressa essa parte não, tá bom? Deixa eu dar uma pra vocês verem o aqui, bom, consegui acertar a câmera mais ou menos. Então aqui, ó, vocês estão vendo o que eu tô fazendo. Eu não sei se tá legal pra vocês verem aí. Deixa eu tentar levantar um pouquinho mais aqui. Se eu levantar aqui, tá. Então vou continuar a minha costura, tá bom? Sempre com calma, não precisa ter pressa. Deixa o fim do seu material, material sempre próximo, no caso, ao seu vivo. O seu vivo tá aqui embaixo, tá? Ó, para você ter uma costura bonita, um acabamento bonito,
tá, no seu vivo, para que a costura não fique aquela costura feia, sempre faça o possível, tá, para que o seu calcador, a sua agulha fique o mais próximo do fim do vivo, tá? Vou começar tá? Então vamos fazer com calma, tá? Sem pressa. Ó. Eu vou costurando e vou tirando os meus clips. Tomando cuidado nas curvas, tá? Não precisa fazer as curvas com pressa. Já vai em casa, você quer fazer bem, tenta tirar essa dobra para que ela não apareça depois do fim, tá? Retrocedi no final. Beleza, cheguei aqui. Eu vou tirar e vou dar uma olhada na minha costura por dentro, para ver se ficou ok. Maravilha, tá? Se você vê que em algum lugar tá aparecendo a sua outra costura que não ficou legal, você faz o que? Você vem aqui, ó. Você vê onde a costura não ficou legal, você vai vir e vai dar um, e você vai fazer a costura ficar legal. Maravilha. Fiz isso de um lado, vou pegar a minha parte de trás da bolsa, vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar o meio da minha bolsa, da minha lateral da minha bolsa, e vou juntar com o meio do meu fole, tá? Então vou fazer o que aqui? Peguei o meu meio aqui e vou unir com o meu meio aqui e vou clipar tudo. Clipa e costura, tá bom? Aqui vou acelerar no vídeo, porque essa parte você fazer. Então vou clipar tudo aqui e vou costurar. A gente já tá indo pra reta final. A gente já tá indo pra reta final do nosso trabalho. Não é uma bolsa demorada, porque eu estou ensinando, né? Então você pega o jeito. Você faz rápido. Nesse caso, quiser um bolso, não precisa de molde, você precisa das dicas dela. Eu sou apaixonado por molde, eu gosto muito de fazer molde, tá? Mas esse aqui é um bolso que eu não precisa de molde. Eu faço isso aí, pá. Fiz isso, posso até abrir aqui o zíper para ficar mais fácil, tá? Vou fazer o que? Vou costurar toda essa minha lateral igual eu fiz a outra, sem pressa, tá bom? Não precisa ter pressa para... Então, continuando aqui, né? Mudei a câmera de posição, o celular de posição. Vou fazer o acabamento do outro lado também. Então, eu vou vir aqui. E vou fazer esse acabamento. Sempre fazendo retrocesso, né? Retrocesso, finalizamos a costura. Fui mexer no celular, acabei desligando a filmagem, mas estou de volta. Pretendo comprar uma câmerazinha para ficar aqui mais fácil. Tá aqui a bolsa da Sinara, né? Esse celular não me ajuda. Eu vou estar agora fazendo a parte que é a parte que alegra muito o coração, que é a parte de desvirar a peça, né? Então essa é uma bolsa Chiara, certo? Ela aí tem as medidas de 33 por 26 ou 27 por 10 por 9, no caso essa aqui ficou, tá? É uma frasqueira, tá? Ela escolheu essa estampa de raposas. Então vou fazer esse vídeo aqui desvirando e depois eu faço outro lá pro Instagram. Então, estamos aqui finalizando.
olha como ficou linda essa frasqueira, galera. Então assim, é rápido para fazer, né? No caso eu demorei aqui exatamente por causa das explicações, né? Eu sou um pouco detalhista, mas sem as explicações é muito rápido para você fazer uma bolsa dessa, tá bom? Ó, essa aqui é a frasqueira. Está finalizada, beleza? Muito linda. Tem aqui um bolso na frente, bem acabado, lavável por dentro, tá bom? Então não tem problema se acaso sujar. Usei aqui alça chique e está finalizada, tá bom? Vou pedir para você aí, né, se inscrever. Se você não é inscrito ainda, você compartilhar esse vídeo, passar esse vídeo para alguma pessoa que você conhece, que está aprendendo agora, né, a costurar. Eu aprendi há pouco tempo, então estou pegando o que eu aprendi e estou passando da forma mais simples possível, tá bom? Então, deixa eu só fazer esse acabamento aqui. Então a costura, eu aprendi que a costura ela é calma. Costura não é pressa, assim como o ponto cruz, né? Como o bordado. Não, você não faz nada com pressa, você faz com calma, tá bom? Então tá aí mais uma aula. Se inscreva aí, segue a gente lá no Instagram, atelier.lucasborgia, tá bom? Compartilhe o nosso perfil, ajuda a gente aí, que eu espero em breve estar trazendo mais conteúdo para vocês. Que Deus abençoe, um forte abraço e se tiverem alguma dúvida é só chamar. Até mais, tchau, tchau.